Falar de Jesus é bom demais, meus irmãos. Vamos então, quero convidá-los a abrir as vossas Bíblias, Mateus, Evangelho de Jesus Cristo segundo registrado em Mateus, capítulo de número 16, verso de número 13. Mateus 16, verso 13. Quem está entrando, vai deixando seu comentário. Este programa Resgatando Pérolas, um programa missionário. Nosso foco, alcançar as almas que se encontram ouvindo a programação. E também está ouvindo a programação os irmãos que estão na penitenciária 1 de Guaraí, sistema prisional aqui em derredor. Já quero saudá-los com a paz do Senhor Jesus. Meus irmãos, amigos, Raio 8, Cela 8, as celas da igreja, aqueles que também não são da igreja, mas ouvem a programação, ouvem a palavra, participam da oração. Que Deus em Cristo lhes abençoe. Todos os seus familiares. Quero saudar também irmão Darcy, irmã Lucinda do Espetinho, que toda segunda-feira está ligadinho conosco na programação. Irmãos, vamos pregar a palavra. Mateus, capítulo 16 e verso de número 13. Quem vos fala é o pastor Eduardo Cassiava. Estamos aqui debaixo da supervisão e bênção do nosso pastor presidente, Dilson Mazzi, toda a diretoria, pastor Deandro, Campo de Madureira, Assembleia de Deus de Madureira e Tapetininga. Aqui congregamos a cidade com o pastor local, pastor Fabiano Silva, que tem também nos abençoado. Palavra do Senhor, Mateus capítulo 16 e verso 13, diz assim: E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhe ele: E vós que dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi por carne e sangue que te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra serás desligado nos céus. Aleluia, irmãos. Essa palavra é uma palavra linda aos nossos corações, como todas as palavras de conteúdo bíblico, que é a boca de Deus falando às nossas vidas. É um texto que revela um diálogo do Senhor Jesus com os seus discípulos, né? E ele faz uma pergunta: que dizem os homens ser o Filho do Homem? E os seus discípulos lhe respondem: uns dizem ser João Batista, outros Elias, outros Jeremias ou um dos profetas. Quero aqui convidar você a um tema para essa mensagem. Conhece Jesus? É o tema. Você conhece Jesus? Porque, irmãos, quando Jesus faz essa pergunta, a pergunta ela requer uma resposta sobre a especificação de que o povo dizia ser Jesus, o Nazareno, que estava ali cumprindo a profecia de Isaías, de número 53. Está também nos acompanhando o pastor, irmão Alex Marquezin e a irmã Josélia Marquezin, lá de Santa Bárbara. Deus abençoe. Então, irmãos, esse texto, Jesus primeiro direciona a pergunta à multidão, e redobre a atenção. No encontro dos textos bíblicos, quando vamos fazer uma apreciação, todas as vezes que Jesus passava, uma multidão o seguia, clamando por prodígios, milagres e maravilhas. Buscava a Jesus pelo que ele tem para dar, e não pelo que ele é. Por quê? Porque sequer sabiam o que ele é. Pois bem, quando a doutrina aperta um pouquinho, a multidão já vai embora. Aí fica só os que se enquadram como discípulos de Jesus. Agora, quando a
aperta mais ainda, aí é quando Jesus prega uma doutrina mais rígida, mais dura, e o povo vai embora, e Jesus volta para os seus discípulos e pergunta assim: queres também ir? E eles respondem: Senhor, para onde iremos, se só tu tens a palavra de vida eterna? Alguns seguem Jesus pelo que ele tem para dar, sem ter conhecimento e convicção de que ele não é apenas um profeta, de que ele não é apenas um curandeiro, um pronto-socorro, que mais sim que ele é Jesus Cristo o Nazareno, ele é, Salmo 46, socorro presente na hora da nossa angústia. Então, quando respondem para Jesus aqui, revela que eles não sabiam quem Jesus é, mas a resposta nos deixa muito a entender. Quando eles dizem, uns dizem ser João Batista, vamos aprender com a exegese do texto. A Bíblia, se você for analisar na teologia, a exegese é cavar, a hermenêutica é interpretar, e a homilética é pregar. Então eu cavo lendo a Bíblia, eu interpreto fazendo uso da hermenêutica, texto e contexto, e exponho fazendo uso da homilética. Agora, quando entendemos isso, quando ele diz João Batista, nos ensina o que Jesus está dizendo. Por quê? Porque Jesus, ele foi anunciado por João Batista. João Batista é o que antecedeu e preparou o caminho. Isso é um convite. É um convite para quê? Para que nós devamos anunciar a Cristo Jesus ressurreto num alto e sublime trono de glória que nos convida a morar nas mansões eternas. Pastor Adriano, Assembleia de Deus de Madureira, de Porangaba, alegria em ver o senhor aí. Você que é de Porangaba e região, faça uma visita naquela casa, casa de oração, Assembleia de Deus de Madureira. Porangaba, campo de Tatuí. Então, irmão, João Batista é aquele que anunciou a Jesus. Então devemos anunciar a Jesus. Outros dizem ser Elias. O que é Elias? Elias é usado por Deus para colocar as coisas no seu devido lugar. Olha que coisa linda. Por que, pastor Eduardo? Porque nos tempos de Elias, a voz que governava na questão humana era de Acabe e Jezabel, com os seus altares idólatras de Baal, de Azer, Astarode, vamos por aí afora. Eram idólatras, eram prostitutos espirituais. E o que isso revela? Eles criam que os seus deuses eram Deus do sol, Deus da chuva e Deus da fertilidade, seja para prosperar a agricultura ou para procriar a raça humana. Entenda isso. Quando Elias vem ali e diz assim, ó, pela minha palavra não chova mais, ele está desafiando não a Acabe ou a Jezabel, ele está desafiando os pseudos deuses que eles pregavam para a nação. Você tem conhecimento de quem são seus verdadeiros opositores? Não é esse humano que te afronta, porque Efésios diz que a luta não é contra sangue e carne, é contra as hostes espirituais da maldade. Então, Elias chega ali, ele tem discernimento de qual batalha peleja. E você tem discernimento de qual batalha está pelejando? Nós somos embaixadores de Cristo, somos soldados, membro do exército celestial. Então, peleja boa peleja, combate o bom combate, encerra a fé guardando a fé, encerrando a carreira em Cristo. Quando ele chega e diz assim, ó, pela minha palavra não chova mais, ele está colocando as coisas no seu devido lugar. Somos profeta de Deus na terra, devemos ser usados para colocar as coisas de Deus acima de tudo e colocar as coisas que não são de Deus no seu devido lugar. Por quê? Quando ele fala não chova mais, ele está desafiando a fertilidade da terra, a chuva e o sol. Então não vai ter mais água aqui. O que Deus está falando para Jezabel, para Acabe e os seus pseudos deuses? Está dizendo assim, ó, eu não preciso descer aí, eu tenho os meus profetas. Sabe o que Deus está falando? Ele quer contar comigo e com você na terra dos viventes. Irmã Karina Reis,
É pecado fazer tatuagem? Eu quero colocar a sua pergunta melhor. É pecado, minha filha, fazer depois que conhecemos a Jesus? Eu, por exemplo, eu fiz tatuagem quando era moço, quando não era de Cristo, não tinha aceitado Jesus e não era cristão. Eu quero juntar um dinheiro para tirar essa tatuagem. Só que é caro, e eu creio que um dia eu vou alcançar esse objetivo. Mas quem já está com Jesus e faz tatuagem, peca, porque a lei de Deus no Pentateuco diz que não devemos marcar o nosso corpo, tá? E o que é mais pecado é que geralmente alguns desenhos da tatuagem, inocentemente, são marcados em homenagem a deuses pagãos, tá? E é cuidado, tá? Então eu vou voltar aqui respondendo sua pergunta. É pecado depois que você tem consciência que é. No seu caso, passou até agora, tá? Elias coloca as coisas no seu devido lugar. Jeremias, o profeta chorão, que chora pelo relacionamento restabelecido do povo com Deus. Olha que lindo! Nós devemos derramar lágrimas, irmãos, para que o povo se volte para Deus. Devemos pregar em tempo e fora de tempo. Então, voltando, em João Batista eu sou o que anuncio. Em Elias eu sou usado por Deus para colocar as coisas no seu devido lugar. Em Jeremias eu tenho estrutura para passar as lágrimas pelo meu ministério nas mãos de Jesus. E outros dos profetas revelam que a nação realmente não sabia quem era Jesus. E quando Pedro responde a pergunta agora direcionada para os discípulos: e tu, quem dizem vocês o que dizem que eu sou? Ele: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ele está revelando, irmãos, consciência, convicção, fé, crença, dizendo: ó, uns dizem que o Senhor é um profeta lá do passado, outros dizem que é um dos profetas. Eu sei quem tu és. Tu és Jesus Cristo Nazareno, Yeshua HaMashiach, aquele que veio salvar o teu povo e levar para morar nas mansões da eternidade. Então, irmãos, aí quando ele responde isso, ele libera a fé, prática e convicção. Aí Jesus responde para ele: disseste bem, e não foi por homem que te revelou, mas foi o meu Pai, Deus. E eu te digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão. Aprenda, a igreja deve ter convicção de quem é Jesus. Jesus é o cabeça dela, Jesus é quem deu a vida por ela, Jesus é quem ressuscitou para vencer a morte, o diabo, o pecado e vencer tudo por ela. E a igreja deve ter as características de João Batista, de Elias, de Jeremias e de profeta. Agora, quando ele diz pedra, tu és Pedro, e é sobre essa pedra, dois termos grego koiné, do original bíblico. Um é Petrus, o outro é Petra. Um é fragmento da pedra que se quebrou, pedacinho insignificante. Sabe quando a gente bate num tijolo e quebra ele, a gente varre e joga fora? Pois bem, com Jesus ele não joga fora as lasquinhas da pedra. Ele quer restituir a posição desses fragmentos quebrados na rocha. E por que ele usa essa analogia? Porque a rocha é Jesus. Pedro, fragmentinho quebrado. Quebrado onde? Lá no Éden. Quando o casal errou, o fragmento de pedra quebrou e saiu da pedra, da rocha, do Petra, que é a rocha de sustento para nós, igreja, e rocha de tropeço para os que não creem nele. Agora o que ele propõe é a analogia dessa história, das formas que ele quer ensinar. Porque quando eu pego o fragmentinho de pedra e deixo este fragmento sobre a rocha, este fragmento ele vai sofrer as intempéries da vida, que é o sol, é a chuva, é o vento, é o calor, é o frio, é a tempestade, é as pancadas. Isso tudo funde, solda o fragmentinho lascado na rocha. Por quê? Porque o fragmento da rocha já tinha vestígios e características da rocha. E este fragmento, eu e você, já temos o vestígio. Te provo, Gênesis 1:26, vós sois feita a imagem e a semelhança da Petra, a rocha que nos sustenta e nos mantém inabalável na presença de Jesus. Então, o que devemos fazer? Permitir suportar
os ventos contrários, os calores, os frios, as pressões da vida, sustentado, ligadinho, grudadinho na rocha que é Cristo. Depois disso feito, aí ele nos dá a chave do reino dos céus, irmãos, olha, do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado no céu, e tudo que desligares da terra será desligado no céu. Irmãos, quer ligar e ser ligado no céu? Quer desligar aqui e ser desligado no céu? Esteja grudado na rocha. Não é só estar sobre a rocha, é estar fundido, soldado na rocha. Não separa mais. O que nos separará do amor de Deus? Nada. E aí mais, para estar ligando aqui e ser ligado no céu, tenha características de João Batista, de Elias, de Jeremias, sabendo quem é Jesus, estando grudado em Jesus, revelando nosso caráter prático, as doutrinas de Cristo, aí você liga aqui, é ligado lá. Fica com essa palavra ao seu coração, que Deus em Cristo abençoe cada um de nós com essa palavra. Vamos adorar a Deus com uma canção. Voltando, já temos